A meditação pode ajudar a largar um vício? Com certeza. Vencer qualquer vício depende de uma elevação mental que só é possível por meio da meditação, ou pelo menos por meio de um autoconhecimento que só vai ser possível por meio da meditação. Deixa eu explicar direitinho o assunto para que isso não pareça muito confuso. E o começo da explicação tem relação com uma historinha zen que eu acho fantástica. Diz assim: um estudante sentou-se em frente a Suzuki Roshi e lhe disse que não conseguia evitar comer a toda hora e pediu-lhe orientação sobre o que fazer. Roshi inclinou-se e pegou algo sob sua mesa, dizendo: aqui, coma algumas balinhas. Essa é uma das minhas historinhas zen favoritas, porque ela é muito sutil e ao mesmo tempo muito poderosa. Eu não sei se você percebeu, mas o que o mestre Zen fez foi colocar diante da pessoa uma oportunidade de tomar consciência de todo o mecanismo de não conseguir parar de comer. Em outras palavras, o mestre disse, sem falar nada: a decisão de comer ou não comer é sua. Você tem o poder de decidir isso. Aqui, como umas balinhas. A partir daí, uma vez que a pessoa tenha se deparado com esse mecanismo, com a realidade das coisas, é absolutamente impossível a pessoa não tomar uma decisão. E ao tomar uma decisão, a pessoa consegue realmente se manter num vício ou sair dele. Eu não sei de vocês, mas eu já escutei várias histórias de pessoas que pararam de fumar ou pararam de beber simplesmente porque decidiram. Eu fumei vários anos, eu fui fumante por 20 anos. Chegou um dia em que eu pensei assim, eu não quero mais isso. E parou. Eu sei que, dependendo do vício com que a pessoa está envolvida, existe uma dependência de ordem química, fisiológica. E que isso, às vezes, depende de uma intervenção médica, depende do uso de medicamentos, enfim, existem casos e casos. Mas, se se trata de um vício que ocorre principalmente ou estritamente em nível mental, a própria mente dá conta de resolver isso. E a meditação é um elemento extremamente importante nesse processo. A meditação leva você a um nível de entendimento interior, um nível de autoconhecimento sem o qual você não consegue tomar essa decisão. Sem o qual a sua mente não se torna a protagonista desse acontecimento que é o vício. O que o mestre Roshi fez ao oferecer balinhas para o aluno foi justamente colocar todo esse mecanismo diante dessa pessoa de um modo qual que se torna impossível você não tomar uma decisão. Era como dizer: olha, decida o que você quer. Essa decisão, como eu disse, passa não apenas por um entendimento de si mesmo, por um autoconhecimento, mas passa também por uma desidentificação. O que é essa desidentificação produzida pela meditação? É justamente aquela noção de que o que acontece com você factualmente, as coisas que você faz, as coisas que acontecem, né, no dia a dia, e o modo como você pensa, a sua própria mente, não são você. São coisas que você carrega, são coisas que você possui, são coisas que você acumula. E a qualquer momento você tem o poder
de se desconectar dessas coisas, de se desidentificar dessas coisas. O que coloca você numa condição absurdamente mais elevada do que o nível das coisas do dia a dia, dos seus afazeres, dos seus desejos, dos seus pensamentos e da sua própria mente. Quando você se desidentifica da sua mente, você entende que você não é a sua mente, você entende que você possui uma mente, e a partir daí você tem condições de usar a sua mente como uma ferramenta valiosíssima para levar uma vida melhor. Essa é a consequência mais valiosa da meditação. Desidentificar-se da mente, do corpo também, embora esse não seja o foco desta explicação, mas essa desidentificação é o fruto mais importante da meditação. Para colocar de uma forma um pouquinho mais prática, para ser um pouquinho menos filosófico, né, porque as explicações até agora talvez tenham sido um pouquinho filosóficas, vale a pena citar mais 2 pontos importantes no que diz respeito ao uso da meditação como instrumento, como ferramenta para se vencer um vício. Primeiro, a noção de que você só vence aquilo que você substitui. Então, largar um vício implica também colocar alguma coisa no lugar daquilo. Naturalmente, você não vai substituir um vício por outro vício. Você não vai parar de fumar e no lugar do cigarro você vai colocar a cerveja, por exemplo, né? Mas você vai procurar substituir aquilo por algo bom. Novamente, como é que a meditação ajuda nisso? A meditação ajuda mantendo você lúcido em relação a isso tudo. Se você entende todo o processo mental, o mecanismo mental que permite você largar uma coisa e tomar outra, largar um vício e colocar um hábito bom no lugar, você tem muito mais chance de ser eficiente nesse processo de substituição. Um outro ponto importante aqui, e a meditação também ajuda muito nisso, é entender que não existe abandono gradual de um vício. Não dá para você largar um vício um pouquinho. Eu sou viciado em cigarro. Em vez de você fumar 2 pacotes de cigarro, eu vou fumar meio pacote de cigarro por dia. Você continua sendo um fumante. Em vez de eu beber 6 cervejas num dia, eu vou beber uma. Você continua bebendo cerveja. A decisão precisa ser brusca e repentina, como num tratamento de choque às vezes, né? Isso é especialmente válido para vícios um pouco mais graves, um pouco mais sérios, mas vale, na verdade, para qualquer outro vício. Ou você larga e está fora do vício, ou você não larga e você está dentro do vício. Fumar um pouquinho mantém você na condição de fumante. Beber um pouquinho pode manter você na condição de alcoólatra. E assim por diante. O mesmo raciocínio vale para vícios menores. Tem pessoas que são viciadas em reclamar da vida, né? Então, você não vai reduzir a reclamação, você vai parar de reclamar. E para parar de reclamar, vale o primeiro item que eu falei, que é de você substituir. Isso existe, inclusive, em algumas tradições hindus, né? A noção de que você vence um pensamento ruim colocando no lugar dele um pensamento bom. Então você pode produzir pensamentos bons, você pode se direcionar para pensamentos bons e assim evitar alimentar pensamentos ruins. Esse é um mecanismo bastante simples de vencer um vício. E como eu disse, a meditação ela é extremamente importante nesse processo, porque é por meio da meditação que você vai se tornar lúcido em relação a todo o mecanismo que cria e perpetua o vício na sua vida. Sem a meditação é possível? É possível. Existem outros caminhos, outras tradições, existem religiões, existem
psicoterapias, existem, enfim, tratamentos alternativos, os mais variados, mas a meditação é essencial. Eu considero de extrema importância, principalmente porque a meditação leva você a um nível de autoconhecimento que dificilmente você desenvolve por outro caminho. Inclusive, quando você desenvolve autoconhecimento ligado a outras tradições, uma religião, por exemplo, ou tradições filosóficas, quase todas essas tradições vão se apoiar de alguma forma na meditação. Por exemplo, o costume da oração, que é tão presente em muitas religiões e é a base para uma vida interior plena, enfim, uma vida de paz, de serenidade, de autoconhecimento, de relação com Deus, né, no caso dessas religiões. Uma vida de oração pressupõe o silêncio meditativo, pressupõe a introspecção, que é uma característica da meditação. Então medite, que realmente tudo vai ficar mais fácil no processo de largar um vício e substituí-lo por algo que realmente vai trazer um bem para você.